Oi, começando a aula de gramática para concurso, né? A aula de hoje vai falar a respeito do uso da crase. O uso da crase, na sua definição, nada mais é do que a junção da preposição a com um artigo feminino, seguido por um artigo feminino, né? Então, o que nós temos que entender principalmente aqui é que existe um termo anterior, um verbo, que pede uma preposição, e essa preposição é o a, né? Por exemplo, quem se refere a algo, né? E na sequência disso, nós temos um substantivo feminino que também vai ter um artigo, né, antes dele, o a, e a junção desses dois faz com que haja o a craseado, né? Bom, em definição, basicamente é isso, é o que nós temos que ter em mente aí para começar esse estudo do uso da crase. Mas como saber quando usar a crase? Aqui a aula vai se destinar a mostrar alguns casos em que nós podemos indagar o uso da crase, então entender ele, né, para saber se ele funciona naquele caso ou não. Então são alguns macetes aqui para estabelecer o uso da crase. Bom, a primeira regra, o primeiro macete aqui que nós temos para entender se há crase ou não é a substituição da palavra que aparece depois, né, esse substantivo feminino, por um termo masculino. Então, se a gente troca isso por um termo masculino e nós temos a inversão do a por ao, então sim, nós temos o uso da crase. O mesmo acontece se isso for um caso de plural, né? As, se torna aos, também é craseado esse as. Tá bom? Um exemplo que a gente pode pensar aqui, né? Eles perguntaram à professora. E se eu troco professora por professor, eu tenho a frase eles perguntaram ao professor. Então eu já sei que esse a, né, entre o perguntar e professora, esse a é craseado, porque nessa troca por um substantivo masculino, eu tive a troca também por ao. Então, aquele a vai ser craseado. O segundo macete que podemos entender aqui diz respeito a nomes geográficos, né? São nomes de países, cidades, lugares. Então, nesse caso aqui, a substituição vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de trocar um termo, não há essa necessidade. O que nós vamos trocar é o próprio a ou as. E a gente faz essa troca por para a. Se para a continua mantendo o sentido da frase, esse a é craseado. No exemplo aqui eu coloquei fomos à França, esse a craseado, fomos para a França. E coloco embaixo também um substantivo que é masculino, né, mas para a gente compreender esse uso, fomos para a São Paulo não faz sentido, então não há crase nesse caso. É um outro macete que nós podemos entender, né? No macete, na regra número 3, nós temos o caso de de, tá? De também é uma preposição, né? Mas aqui nós temos a troca por da. Então, se eu tenho uma troca aqui, se ele se transforma em da, há crase. Se o de não se transforma, se ele não altera, então não há uso de crase. O exemplo aqui, voltamos à casa dela, porque voltamos da casa dela, é possível, né? Se essa troca acontece, se eu consigo colocar o da no lugar do a, então esse a é craseado. Retornamos de São Paulo. Eu mantenho esse exemplo para a gente conseguir compreender. Se eu fazendo a troca, eu não tenho da e sim de, esse a não é craseado, ok? Por exemplo, eu posso substituir aqui nessa frase, voltamos a São Paulo. E nesse caso eu não teria crase, já que eu não consigo trocar por da. E voltamos de São Paulo faz sentido. Tranquilo? Seguindo em frente, nós temos a regra número 4. Essa regra, ela diz respeito ao uso do aquele, aquela, aqueles ou aquelas.
Essas palavras, elas também elas podem usar a crase, mas não de forma separada. A crase vem dentro, né? Vem no primeiro A. A aquela, a aquele, a aquelas, a aqueles. Sem que haja uma separação aí nesse caso. Para a gente saber se esse, aquele ou aquela é craseado ou não, a substituição deve manter o esquema de a este, quando for aquele, ou a esta, quando for aquela. Então, por exemplo, cheguei a este lugar sozinho. Eu sei que eu pude usar o a este, então aquele vai ser craseado. Cheguei àquele lugar sozinho. Vou a estas cidades. Se essa frase funciona, eu tenho a crase em vou àquelas cidades. Esse caso é importante porque ele não diz respeito apenas ao a craseado, e sim a crase utilizada em uma palavra. Isso não acontece com frequência, né? Já que o acento que tonifica, que traz indicação dentro das palavras, não é a crase, e sim o acento agudo, né? Que é aquele tracinho para o outro lado. A única palavra que recebe crase é aqueles, aquelas, aquele ou aquela. Tá? Então é um caso diferente aqui, mas que contempla o uso da crase. O último tópico aqui é um caso obrigatório, né? Quando há locução adverbial. Explicando um pouquinho a respeito da locução adverbial, né? Quando nós estudamos lá os casos dos verbos, né, as classificações verbais, nós tínhamos a ideia do verbo transitivo, do verbo intransitivo e do verbo de ligação. O verbo de ligação, ele tem como referência um predicativo do sujeito, como complemento, né, ele tem o predicativo do sujeito. O verbo transitivo, ele tem o objeto, que pode ser direto ou indireto, e o verbo intransitivo, aquele tipo de verbo que tem sentido, né, por si, ele recebe um adjunto adverbial. Toda vez que nós falamos sobre advérbio, locução adverbial, adjunto adverbial, nós estamos falando sobre caracterização do verbo, da ação. Como essa ação aconteceu? Qual modo, né? Quando? Onde? São referências dadas para complementar o sentido dessa ação. Então eu não tenho necessidade, como por exemplo no verbo transitivo, de um complemento para o verbo. Aqui não é um complemento de significado, é um acréscimo de informação, uma caracterização do verbo, né? Então toda vez que nós temos uma locução adverbial, nós temos o uso da crase. Tá? Aqui, locução adverbial é algo diferente de adjunto adverbial. Adjunto adverbial é aquilo que a gente reconhece lá na análise de períodos, né? Aqui o que nós temos é uma locução adverbial que vem em prol da caracterização do verbo, e nessa página eu já coloco as principais locuções adverbiais. Essas daqui são bem importantes que você grave bem, que você decore, para saber que o uso da crase aqui é obrigatório. Vamos comigo então dar uma olhada, ó. Se liga nas locuções adverbiais. Às pressas, às vezes, arrisca, à noite, à esquerda, à direita, à frente, né? Direções, olha aí. A maneira de, a moda de. Olha só, quando a gente pede pizza à moda, se esse à moda lá no cardápio não tiver craseado, tá errado, hein? Já chega na moça e fala assim, olha moça, encontrei um problema aqui na pizza. Não tem o uso da crase aqui, isso tá errado. Você pede seu dinheiro de volta, louca. A procura de também é craseado, à mercê de, à custa de, à medida que, à proporção que, à força de, à espera que. Percebam que, nesse caso da locução adverbial, nós não temos necessariamente o verbo pedindo essa locução. Pedindo, perdão, a crase. É uma locução adverbial. Ela tem, por característica, o uso da crase, tá? Nesse a que antecede. Então, algo importante que a gente deve ter atenção, tá legal? Bom, essa primeira parte de crase, ela diz respeito, como eu já tinha falado, a esses casos onde nós devemos entender o uso obrigatório da crase. Na próxima aula, nós teremos a ideia das crases
da crase facultativa ou onde a crase não deve ser usada, tá bom? Um conteúdo simples, entre aspas, mas que merece uma atenção, já que nós estamos lidando com regras, com macetes e com a necessidade de decorar algumas locuções adverbiais para não passar sufoco, tá bom? Então, estuda esse conteúdo, assiste esse vídeo mais de uma vez e depois segue para os exercícios que eu vou mandar, tá bom? Os exercícios vão ajudar na fixação. Retoma o vídeo, volta nas regras, se questiona. O exercício é o momento de fixação, tá bom? Então não se perca dentro disso. É isso.